estabelecidas para aposentadoria agora em 2025. A repórter Sabrina Barbosa está ao vivo com um especialista que explica que mudanças são essas que começam a vigorar a partir de 2025. Sabrina. Tribuna Livre. Oi, Nilvan, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente, com a reforma da Previdência houve algumas mudanças nas regras para a aposentadoria a partir de agora, de 2025. Nós vamos conversar com isso, com um especialista em direito previdenciário, o advogado Alisson Fortuna, que está aqui comigo. Alisson, muita gente ficou confuso, porque desde a reforma da Previdência já estava havendo realmente algumas mudanças, mas agora as regras são outras, houve algumas modificações. Que modificações são essas? Como é que a gente já pode explicar isso ao pessoal de casa? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. A reforma da Previdência ela já foi lá em 2019. Não houve mudança agora em 2025. Isso já estava previsto para acontecer em 2025. Então, basicamente, o mínimo de contribuição para mulher, 30 anos de contribuição, homens 35. Somado à idade para as mulheres 59 anos de idade e homens 64 anos de idade. A outra regra é em relação à pontuação. Então soma-se a idade com o tempo mínimo de contribuição. Mulher 30 anos, 35 anos para os homens. Então hoje a pontuação é de 92 para mulheres, 102 para os homens. Isso diminui 5 anos para cada e 5 pontos para cada para os professores e professoras. Então, neste caso, não houve a mudança agora, e sim lá em 2019, quando teve a reforma da Previdência. Mudanças são para quem já contribuía e está ali nessa aproximação de fazer essa aposentadoria nesse ano. Como é que fica um pouquinho essa questão da identidade de classificação mínima, a idade do homem, a idade da mulher? Como é que a população pode comprovar melhor essa situação, doutor? Bem, a documentação mínima é a certidão de nascimento, o RG da pessoa. Lembrando que todos esses registros eles estão dentro do INSS. Muitas vezes estão faltando alguma informação. Isso acontece com mais de 90% do cidadão. Então é importante que sempre procurar um advogado especialista na área de previdência para verificar se de fato a documentação, os dados junto ao INSS estão corretos. Não estando corretos, e aí você tem que procurar um advogado especialista ou até mesmo o próprio INSS para corrigir. Lembrando que essa documentação para comprovar também o outro período de tempo de trabalho, que antigamente chamava-se tempo de serviço, o tempo de contribuição hoje precisa da carteira de trabalho, até 2019 também usava-se a carteira física, hoje em dia não é mais a carteira física, sim a carteira digital. Existem aquelas pessoas que prestaram algum serviço a algum órgão público, aí é o maior problema, que essas pessoas que prestaram serviço a algum órgão público têm um maior problema, porque muitas vezes o órgão ele não repassa as informações para o INSS, e aí vai um grande problema. E aí sim tem que ter um advogado especialista para tentar pegar essa documentação que muitas vezes se perde. Com o tempo, esses órgãos que são desorganizados se perdem, e aí tem que entrar na justiça para conseguir reconhecer aquele período, aquele tempo de contribuição e aí sim conseguir a aposentadoria. Essa é uma pergunta que muita gente faz, porque querem saber se o contra-cheque, quando você era servidor público, se aquilo ali já é uma documentação, se ali serve de comprovação do trabalho. É uma excelente documentação. Contra-cheque, extrato do FGTS junto à Caixa de Econômica, carimbada e assinada pelo funcionário. Então são documentos essenciais. Tem também a CAGED e a RAIS, que você pode pegar no Ministério do Trabalho. São documentos essenciais para comprovar. O contrato, muitas vezes as pessoas, vou jogar esse contrato fora. Não, deixa tudo guardado, porque no futuro isso vai ajudar na sua aposentadoria e até mesmo para outros tipos de benefícios. E claro, para não ter dúvidas, é procurar um especialista. É o essencial. A gente sempre diz que o correto é procurar um advogado especialista na área de previdência para não ter nenhum outro problema. O INSS está assoberbado, ele não vai conseguir passar todas as informações. É obrigação, porém não consegue passar as informações corretas, principalmente pelo 135, que as informações muitas vezes ficam vazias. Então procura um advogado especialista, muitas vezes eles nem cobram para fazer a consulta para você.
Aí, obrigada, viu, doutor, pelas suas aqui orientações. Lembrando ao pessoal aí de casa, os aposentados, que podem ficar tranquilos aí. Quem vai se aposentar esse ano pode ficar tranquilo com relação a essas informações, porque as regras, no geral, você pode escolher aquela que for mais benéfica para você. Então, tem toda uma orientação a respeito disso. Os advogados voltados à área de previdencialista podem realmente explicar melhor com toda essa situação, mas não é aquilo que é estabelecido por lei que deve ser escolhido. Não, aquilo que for mais benéfico para o cidadão que vai se aposentar esse ano de 2025 pode, dentro das regras, aí escolher e, claro, garantir a aposentadoria nesse ano de 2025. Eu volto com você, Nilvan, aos estúdios. Sabrina, bastante esclarecedora aí a conversa com o advogado para poder o povo entender o que é que, desde 2019, quando foi feita a reforma, né, lá no governo Temer ainda, ficou já estabelecido todo um processo, né, de etapas, e 2025 já tem essas novas etapas aí, novas regras que começam a valer, certo? 7h43 agora na Paraíba, 7h43. Eu vou pro intervalo.